Olá, turma. Vamos iniciar a segunda aula de nutrição clínica. O assunto hoje é abordado nutrição e dietética para o curso de enfermagem. No nosso próximo slide, vamos estar traçando quais são os objetivos da nutrição. Né? Quais são os objetivos? Conhecer a ciência da nutrição, né? Ter ciência de que a nutrição é uma ciência que estuda os alimentos e os seus nutrientes, né, que vão estar compondo esses alimentos, assim também como a ação, como a interação e o equilíbrio relacionado tanto na saúde como no processo de doença. Além de tudo, ela vai representar o processo pelo qual o organismo ele vai estar ingerindo, ele vai estar absorvendo, transportando e utilizando e eliminando as substâncias alimentares, certo? Conhecer, conhecer o que são os nutrientes, né? Conhecer as funções dos nutrientes e a sua importância no nosso organismo, né? A importância que esses nutrientes têm na composição das funções vitais que o nosso organismo desempenha com o auxílio do suporte nutricional. E aí, conhecer as suas composições, né? Conhecer a composição dos alimentos, discutir o papel da nutrição nos atendimentos ao paciente, né? Entender que a escolha e o preparo dos alimentos ele garante uma vida sadia e mais longa, né? Assim como a alimentação em todas as fases do ciclo vital tem um aspecto fundamental no suporte nutricional, né? Em relação à manutenção da saúde, né? Assim também em relação ao tratamento em que o paciente está inserido e a evolução desse paciente, né? A reabilitação desse paciente. Estabelecer os cuidados nutricionais para a saúde e prevenção das doenças. Estabelecer os cuidados nutricionais, né, na questão da prevenção das doenças. Então, o suporte nutricional, ele é tão importante tanto na prevenção, né, no método de profilaxia contra as doenças, fortalecendo as funções vitais do nosso organismo, né, fortalecendo a nossa resposta imunobiológica, assim como também o suporte nutricional é extremamente essencial e importante para a reversão de doenças, para uma reabilitação mais rápida e saudável do paciente. Assim também, nas doenças crônicas, o suporte nutricional é importante porque ele também ajuda ao controle dos agravos. Então, conhecer os aspectos básicos da nutrição humana que são essenciais para uma boa condição de saúde, ou seja, são indispensáveis para aquele indivíduo que quer ter uma qualidade de vida. Conhecer os diversos tipos de dietas, né? Então, a gente precisa conhecer quais são as dietas que vamos estar trabalhando dentro de um ambiente assistencial, né? Seja um ambiente hospitalar, um ambiente domiciliar, um ambiente de clínica ou laboratorial, né? Então, a gente precisa conhecer as dietoterapêuticas mais comuns, né? A gente tem a dieta normal geral, tem uma dieta pastosa, dieta branda, dieta leve, dieta líquida. E tem as dietas básicas que elas podem ser modificadas, como a dieta hipercalórica, hiperproteica, uma dieta hipossódica e uma dieta assódica, tá? Isso também vai ser muito correlacionado com o quadro clínico, né, com a patologia do paciente. Conhecer os diversos tipos de dieta e relacionando o quadro clínico do paciente, né? O que é que essa doença desse paciente solicita, qual é o quadro clínico que esse paciente está inserido. No próximo slide,
para ser um bom profissional é preciso. O que é necessário para um bom profissional, né? Saber, primeiramente, administrar e desenvolver o que lhe compete. Então, um profissional de excelência, né, de qualidade, é um profissional que domina a técnica, domina a ciência e, com isso, consegue correlacionar com a prática, né? Sabe também das implicações, né, das limitações da sua profissão, sabe do código de ética, conhece das leis que regulamenta todo o procedimento, todo o cuidado que a enfermagem desempenha. E o mais importante é realmente ter a certeza que está na profissão a qual se identifica, a qual realmente gosta, né? Ter amor ao que faz, e com isso passar todo esse sentimento para o paciente, né? Na forma de falar, na forma de cuidar, na técnica desenvolvida e sempre respeitando o paciente, sua família e a. Para começar, o que precisamos saber em relação aos nutrientes, né? Os nutrientes, eles se dividem em três quesitos, né? Em três segmentos. O primeiro segmento são os energéticos, tá? São os nutrientes que fornecem para o nosso organismo energia. O segundo requisito, eu tenho os reguladores, tá? Os reguladores, eles são extremamente importantes porque eles regulam e mantêm as funções vitais do nosso organismo. E o terceiro, eu tenho os nutrientes construtores dos plásticos, tá? Eles são extremamente importantes, né? É tanto que eles possuem, né, aqui na imagem que vocês vão estar acessando, os nutrientes construtores de plásticos, eles têm uma proporção maior que os outros nutrientes, né? Porque eles são formadores dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um desses nutrientes. Então, iniciando pelos nutrientes energéticos, a gente vai falar um pouquinho das funções, né? Qual é a função desses nutrientes, né? A função dele é fornecer ao nosso corpo toda a energia de que precisamos para assim estar desempenhando nossas atividades diárias, né? Então, assim, na função de eu conseguir acordar, fazer minha higiene básica, né? Minha higiene individual, minha higiene íntima, ir para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, o ato de eu me vestir, o ato de eu falar, o ato de eu pegar objetos, suspender objetos, isso tudo é permitido através do combustível em que os nutrientes que são dos alimentos que têm esses nutrientes, fornecem essa energia para o nosso corpo, tá? Como exemplo, a gente tem os carboidratos e os lipídios, né? São alimentos que têm carboidratos, que são ricos em carboidratos, e lipídios são alimentos que fornecem energia, né? A gente tem como isso os cereais e os doces. As principais fontes, né, onde encontramos esses nutrientes nos alimentos. Quais são esses alimentos? Nos cereais e seus derivados, exemplo, o arroz, o milho, a farinha, né, feculentos, na batata, inhame, mandioca, açúcares e derivados, né, óleo de soja, milho e girassol e nas gorduras. E aí, finalizando a parte dos nutrientes energéticos, agora a gente vai para os nutrientes construtores, né? Que são os nutrientes construtores dos plásticos. São alimentos ricos em proteínas,
que podem ser de origem animal ou vegetal, tá? Eles ajudam o quê? Na construção e na reconstrução do nosso organismo. Então, se é um paciente que passou por um trauma, por uma patologia que deixou sequela, e a gente precisa reconstruir a função de um órgão, né? Reconstruir um tecido, a alimentação desse paciente tem que ser bastante equilibrada na utilização de alimentos que são ricos em nutrientes construtores, né? Que são ricos em proteínas. Então, as proteínas, elas são formadoras de tecidos. Quais são esses? Os musculares, os ossos, pele e outros. De hormônio, né? Enzimas, anticorpos. E os anticorpos são extremamente importantes, né? Porque os anticorpos são células de defesa. Então, como é importante esses alimentos, esses nutrientes, né? Fazer a ingesta de alimentos que são ricos em proteínas, né? A gente está fortalecendo nossos anticorpos, aumentando as nossas células de defesa, dando uma resposta melhor imunológica, né? E isso, a gente precisa entender que como eles são alimentos que possuem nutrientes ricos em proteínas, e as proteínas são nutrientes construtores, então a gente subentende que na fase inicial e na gestação são extremamente importantes, porque eles vão ajudar o desenvolvimento fetal, e ao longo da vida eles vão ajudar a desenvolver ainda mais essa criança, né? E aí as principais fontes dos nutrientes construtores, né? Nos alimentos, onde podemos encontrar leite e derivados, né? O queijo, na coalhada, iogurte e etc. Ovos e carnes, como boi, aves, peixe. E nas leguminosas, feijão, fava, soja, amendoim. Então, são alguns exemplos de alimentos que são ricos em nutrientes construtores, são ricos em proteínas. E aí agora a gente vai para os nutrientes reguladores, né? Os nutrientes reguladores, eles são encontrados nos alimentos que desempenham um papel na regulação do funcionamento do nosso organismo e dão resistência contra as doenças. Então, a gente precisa entender que é um equilíbrio nesses nutrientes. Eu também não posso só fazer uma alimentação baseada em só nutrientes construtores, porque eles vão construir, mas quem é que vai dar a vitalidade para esse órgão, para esse tecido? São os nutrientes energéticos. E quem vai regular a função, né, dando mais potencialidade a ela, são os nutrientes ricos em reguladores, tá? Então, os nutrientes ricos em reguladores são as vitaminas e os sais minerais, né? Então, alimentos ricos em vitaminas e sais minerais são alimentos ricos em nutrientes reguladores, né? Que tem como a função de regular o funcionamento do nosso organismo, dando ao nosso sistema imunológico, às nossas células de defesa, que já estão construídas, mais resistência contra agentes infecciosos, né? Agentes portadores de doença. A manutenção das células do sistema nervoso, da pele, dos ossos, do coração, e etc., né? Depende destes nutrientes. Então, a gente pode encontrar as principais fontes desses nutrientes, em quais alimentos, né? Hortaliças, e aí eu tenho o alface, o chuchu, pepino, tomate, entre outros. E aí nas frutas encontramos banana, laranja, manga, caju e cajá. Então a gente entende que verduras, folhas e frutas são ricas em vitaminas e sais minerais, que têm nutrientes importantíssimos para o nosso organismo, né? Nutrientes esses que são chamados de reguladores, onde eles vão estar regulando
as funções do nosso organismo. Uma alimentação equilibrada. É necessário ter todos os nutrientes essenciais para o nosso organismo, né? Para que assim eu possa realmente ter uma alimentação equilibrada, possa ter um suporte nutricional favorável. Então, inclua um alimento de cada grupo em cada refeição. Então, assim, eu preciso ter na minha refeição alimentos que são ricos em proteínas, alimentos que são ricos em vitaminas e sais minerais, alimentos que são ricos em lipídios e carboidrato. Lógico que cada um tem uma proporção ideal, tá? Então, assim, a proporção ideal, quem vai nos dar essa base é a pirâmide alimentar. E a base maior do nosso paciente é a clínica em que ele se encontra, né? A necessidade que esse paciente tem de uma nutrição adequada. E aí é onde a gente vai montar a alimentação equilibrada desse paciente, certo? Então, aqui nesse slide que estamos discutindo sobre a questão alimentação equilibrada, né? Que chegamos a um denominador comum de que é necessário ter todos os nutrientes essenciais para o nosso organismo, incluindo um alimento de cada grupo em cada refeição, tá bom? No próximo slide a gente vai falar sobre a pirâmide alimentar, tá? A pirâmide alimentar, cada divisão apresenta um grupo de alimentos. Ela nos orienta porque quanto mais próximos do topo da pirâmide ou no topo, menor deve ser o consumo daquele grupo. Os alimentos de um grupo não substituem os alimentos do outro, né? Então, assim, cada grupo tem a sua proporção. E aí eu preciso ter sempre ter bem claro de que os alimentos que ficam no topo são os alimentos que eu tenho que ingerir menos, em menos quantidade. Não são alimentos que eu não tenho que ingerir, não. Sim, eu tenho que ingerir, mas são alimentos que eu tenho que ingerir em menos quantidade. E para vocês entenderem também que a pirâmide alimentar, no processo de educação alimentar e nutricional, ela apresenta-se como um guia, né? Como um guia eficaz para o cumprimento das recomendações. E aí, continuando, falando só um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. Retornando só para o slide da pirâmide alimentar, teremos uma aula específica só sobre a pirâmide alimentar, para falar bastante sobre essa questão desse guia alimentar, né? A pirâmide alimentar, vou falar um pouquinho para vocês sobre a pirâmide alimentar brasileira, comparando com a pirâmide alimentar dos Estados Unidos, para que vocês tenham um entendimento maior sobre a importância da pirâmide alimentar. Próximo slide, devemos escolher alimentos de qualidade. Uma alimentação saudável, ela influencia na nossa aparência, nas nossas emoções, na prevenção de algumas doenças e no tratamento de outras como diabetes, colesterol alto, obesidade e hipertensão. Então, assim, quando temos hábitos alimentares saudáveis, né? Ou seja, a gente tem alimentos de qualidade inseridos na nossa rotina, ela influencia diretamente na aparência, né? Nas emoções, no humor, né? Na prevenção de algumas doenças e, inclusive, no tratamento de doenças, né?
Onde é muito importante as instruções alimentares. Ela é muito importante nos pacientes idosos, que são portadores de diabetes mellitus, né, que precisam controlar o açúcar na corrente sanguínea, né, os diabetes, o colesterol, né, os pacientes que têm colesterol alto precisam controlar o nível de gordura no sangue, porque traz agravos muito sérios, né? Esses pacientes eles podem desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou um AVCE, certo? E aí, com consequências, uma debilitação, a diminuição da independência, né? E a obesidade e o hipertenso crônico, tá? Os nutrientes, eles também são divididos, certo? Em dois grupos. Eu tenho nutrientes que são divididos em macronutrientes e tenho nutrientes que são divididos em micronutrientes. Nos macronutrientes são divididos em carboidratos, proteínas e lipídios, um pouquinho de cada um. Os carboidratos, né? Eles fornecem energia e calor, né? Eles são chamados de alimentos energéticos, ou seja, eles são nutrientes que dão vitalidade, dão energia para o nosso organismo desempenhar as funções. Depois de ingeridos, eles são absorvidos sob forma de açúcar simples, a glicose. Por isso que eles precisam ser também absorvidos com pouca proporção, em poucas quantidades, porque quando eles são absorvidos no organismo, eles são absorvidos e se transformam em açúcar, tá? No organismo. Em grandes quantidades, a gente pode estar aí tornando esse paciente um diabetes crônico. E aí também tem as consequências, né? Quando tem a falta dele no organismo, a falta desse carboidrato, né? É manifestado por alguns sinais como sintomas de fraqueza, né? Tremores, as mãos frias, nervosismo, tontura e desmaio, né? E aí podemos classificar quando esse carboidrato ele está em falta no organismo, o paciente tem um déficit de açúcar no organismo, é um paciente que pode apresentar uma hipoglicemia, né? Chegando a graves sintomatologias. Aí a gente também tem o excesso dele no organismo, né? O excesso de carboidrato no nosso organismo, que quando o carboidrato ele é absorvido, ele é transformado em glicose, transformado em açúcar, ele pode transformar-se em quê? Gordura, provocando a obesidade. Proteínas. Proteínas são substâncias nitrogenadas e complexas, né? Elas são compostas por quê? Pelo carbono, pelo hidrogênio, por oxigênio, nitrogênio e constituídas de aminoácidos, né? As proteínas, elas fazem parte do grupo dos alimentos de construção. São construtores de órgãos, de tecidos, certo? E atuam como? Na formação de tecidos orgânicos, na renovação e no crescimento dos mesmos. Quando as proteínas elas estão em falta no nosso organismo, elas provocam sintomatologias, né, se manifestando através do cansaço fácil, né, da palidez e do desânimo, da falta de resistência contra as doenças, ou seja, o nosso sistema imunológico ele não tem uma resposta boa contra a invasão de agentes infecciosos, né, então torna-se um paciente suscetível. Assim também como existe um déficit na cicatrização, e aí a gente volta para correlacionar, né, no suporte nutricional à clínica do paciente. Então, às vezes é um paciente idoso que está acamado, tem lesões na pele, que já estão há algum tempo, né, em forma crônica. E aí pode ser através da falta de alguns nutrientes importantes para a renovação, para a cicatrização dessas lesões. Assim também na reabilitação, né?
no processo de cura diante de algumas doenças. Os lipídios, eles são alimentos energéticos, são alimentos que fazem parte dos nutrientes que fornecem energia, né? Fornecem calor e energia. E o organismo tem uma alta capacidade de armazenar gordura, principal depósito, tecido conjuntivo subcutâneo, né? Então, eles também precisam ser em uma quantidade normal, sem excessos e também sem a falta, porque eles são encontrados em fontes animais, como manteiga, creme de leite, banha de porco, toucinho, carnes, gordura, gema de ovo, etc. Como também nas fontes vegetais, óleos extraídos de milho, soja, na semente de girassol, né, no caroço de algodão, coco, nas nozes, nas castanhas, nos abacates, entre outros. Né? A carência de lipídios no ciclo de vida. Nas crianças, ele pode provocar o aparecimento de lesões na pele, tá? E nos adultos, ele altera a quantidade de ácido gráfico essencial no plasma sanguíneo. E os lipídios em excesso no organismo, ele aumentam o colesterol, né? Assim, trazendo para o paciente danos graves, né? Como, por exemplo, a hipertensão crônica e até mesmo um infarto do agudo, um IAM, né? Um infarto do miocárdio agudo. Diarreia, e aí na diarreia o paciente perde, na diarreia, no processo diarreico, o indivíduo ele perde muitos eletrolitos importantes, né? E acaba ficando desidratado. E o aumento de peso. E aí no aumento de peso pode trazer com si a obesidade. E aí finalizamos os macronutrientes e agora a gente vai para os micronutrientes, né? Os micronutrientes são divididos em dois: as vitaminas e os minerais. Vitaminas e sais minerais são substâncias indispensáveis e em quantidades reduzidas. E as vitaminas, elas agem na nossa função, né, das células de defesa, os nossos anticorpos, e na resistência, né, contra a invasão de agentes infecciosos. Né? As vitaminas são nutrientes da base construtora, né, de extrema importância. E aí eu quero que vocês entendam também, nesse nosso último slide, alimentação ou fornecimento da matéria compreende desde o momento em que se escolhe um alimento até como este é absorvido, né, pelas velocidades intestinais. Então, tem o processo de ingerir a alimentação, tá? Tem um processo do metabolismo, né? E tem um processo da excreção. O metabolismo, né, de matéria e energia começa a partir do instante no qual os nutrientes são absorvidos. Então, quando a gente ingere esses nutrientes, quando eles começam a ser absorvidos pelo nosso organismo, o organismo ele os utiliza como fonte de energia para assim processar materiais construtores das células ou para depositá-los sob forma de reservas. E aí, após esse processo, eu tenho um processo da excreção, né, que ela vai compreender o que? A eliminação ao exterior da parte utilizada e não utilizada. Essa eliminação ela é efetuada pelo tubo digestivo, pelos rins, pelos pulmões, né? Acabou. Então, com isso, turma, a nossa aula de nutrição e dietética, tá? Entendemos o que significa
a ciência da nutrição, a função dos alimentos, assim como a função dos nutrientes, como eles são importantes no nosso organismo, como eles funcionam no nosso organismo. Tivemos uma demonstração da pirâmide alimentar, que é um guia de instrução, né, nutricional, extremamente importante. E com isso finalizamos essa aula. Os próximos slides, eles são de uma atividade que vocês vão estar realizando, conforme as orientações repassadas no grupo da turma. Então, obrigado pela participação de vocês na aula e até a próxima aula.